Não há uma chaga, não há uma ferida que Deus não possa restaurar. Ele pode sarar a sua alma, Ele pode sarar a sua vida completamente. Ele faz isso por intermédio da graça. Tem um livro bem famoso, cujo autor é John Bunyan, e o nome do livro é O Peregrino. Depois da Bíblia, é o segundo livro mais lido no mundo. É isso mesmo que você ouviu. E o autor desse livro escreveu numa prisão, contando a história do cristão rumo à cidade celestial. Uma das coisas, uma das visões que o cristão teve quando estava caminhando rumo à cidade celestial é que havia uma casa suja e para que essa casa suja fosse limpa, o servo pegou a vassoura e começou a varrer. E quanto mais ele varria aquela casa suja, empoeirada, mais a poeira se alastrava e se espalhava pelo ambiente, de tal maneira que ele tossia e não conseguia fazer a obra. E aí ele teve outra visão de uma casa suja, e o servo, ao invés de pegar a vassoura, ele pega um borrifador de água, começa a borrifar e espalhar água em meio àquela poeira, e com um pano, ele então remove toda a sujeira sem fazer todo aquele alarde de poeira por toda a casa. O que essas duas alegorias nos ensinam? Que a lei de Deus é o servo que está limpando a casa, tentando limpar a casa, e a casa continua empoeirada. A graça de Deus é o servo que borrifou a água e conseguiu executar a tarefa. É isso que eu venho dizer. Enquanto a lei de Deus mostra as nossas sujeiras, as nossas faltas, a graça de Deus limpa-nos por completo, limpa a nossa casa, que é a nossa vida. É por isso que Oséias diz, ele fez a ferida e ele mesmo ligará. Versículo de número 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. A segunda orientação aqui que Oséias nos dá é que ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria e depois da ressurreição dele nós teríamos a vida. Essa é uma profecia clara acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Jesus morreu, ele ressuscitou miraculosamente ao terceiro dia. Com qual propósito? O finalzinho do versículo 2 diz, para que nós vivêssemos diante dele. Caso você ainda não saiba, quando Jesus morreu, a consequência dos nossos pecados, aprove a Deus julgar na pessoa dele. Quando Jesus estava ali na cruz, pendurado entre os céus e a terra, e ele deu o último suspiro, morrendo, ele foi separado de Deus Pai. Era necessário que ele fizesse isso. Alguém que sempre viveu na companhia do Pai, antes de se encarnar e de vir a essa terra, agora estava separado. Tanto é que, um pouco antes de morrer, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou não só a morte física, mas a morte espiritual, que é a separação de Deus. Entenda bem isso. Ele não só morreu fisicamente, mas ele morreu também espiritualmente, porque ele se separou de Deus, julgando assim os nossos pecados. Nós aqui estávamos separados de Deus. Era necessário que Jesus pagasse a nossa conta, a nossa fiança, morrendo em nosso lugar. E quando o Espírito de Cristo se separou do corpo, o Espírito dele desceu lá nas profundezas do Hades, do mundo dos mortos. O que é que o Espírito de Cristo fez? A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades. Ele deu uma coça, por assim dizer. Ele arrasou, envergonhou os demônios que antes detinham o poder sobre a morte.
Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Enquanto o corpo de Cristo foi levado ao sepulcro de José de Arimateia em espírito, Jesus desceu nas regiões da morte e triunfou sobre as forças das trevas. E quando parecia que tudo estava perdido, aos olhos naturais, para os homens que contemplaram a cena da morte de Cristo, você sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, desceu lá no inferno, onde Jesus estava, no mundo dos mortos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, deu vida para ele, trouxe ele de volta à vida. As ânsias da morte não puderam deter o nosso Salvador. Ele esteve 40 dias ressurreto diante de muitas pessoas que comprovaram e atestaram isso, e aí então ele subiu à destra de Deus Pai na majestade. E quando Jesus subiu ao trono do Pai, ele não subiu de mãos vazias, mas ele subiu com o sangue que ele havia derramado no Calvário, e ele apresentou esse sangue diante do Pai e disse: Pai, a obra foi executada. Eu paguei pelos pecados da humanidade, o homem agora está livre do pecado que o dominava. Aqueles que creem em mim, eles terão a graça da vida eterna. E louvado seja Deus por isso. É o que Oséias disse aqui: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou o sangue dele para a nossa purificação, para nos limpar por completo, e ele ressuscitou o terceiro dia para nos justificar diante do tribunal de Deus. Se você crê em Cristo, você é identificado na morte com ele, você é identificado na sepultura com ele, você é identificado na ressurreição com ele, e além disso, você é declarado justo aos olhos de Deus Pai. Aí, continuando no versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que roga a terra. Observe aqui que o verbo está no plural, conheçamos ao Senhor. Quer dizer que nós conhecemos Deus não sozinhos, mas com as experiências que Deus deu a outras pessoas também. Ninguém pode bater no peito e falar que já sabe tudo acerca do Senhor. Não. Nós aprendemos diariamente sobre Deus e uns com os outros. Eu confesso que tudo que eu sei acerca do Senhor, eu aprendi com alguém. Aprendi com o Espírito Santo, aprendi lendo a palavra, lendo livros de outros pregadores, ouvindo outros mensageiros do Evangelho, ouvindo até membros da igreja e obreiros. É o que diz aqui, conheçamos, nós conhecemos a Deus juntos, desde que estejamos no mesmo propósito de fazer isso. Aí diz o verso 1, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ninguém pode achar que aquilo que sabe já é o suficiente. Há muito ainda que precisamos descobrir e aprender. Então, não fique satisfeito com o que você já sabe. Deus tem mais para revelar ainda a você, e Ele faz isso pelo Espírito Santo. O que diz ainda o versículo 3? Como a alva, como o nascer do sol, será a sua saída. Já aconteceu de você acordar pela manhã e você perceber que o clima, que o tempo estava meio que nebuloso, é o que nós chamamos de cerração. Estava tão branco as ruas que você mal conseguia enxergar 10, 15 ou 20 metros à sua frente. Isso acontece muito quando você está dirigindo em uma serra. A neblina toma conta de tudo. Mas, quando o sol
surge com todo o seu resplendor, com toda a sua força, com todos os seus raios, o que acontece com aquela nebulosidade? Ela some. O sol dissipa toda a névoa que possa existir. Jesus é o sol da nossa justiça. Quando ele brilhou em nossos corações, ele dissipou toda a névoa do pecado, da vergonha e da culpa. O profeta Isaías diz isso, que os nossos pecados eram como a névoa, mas ao brilhar, ao refulgir do sol da nossa justiça, que é Jesus, que é o conhecimento da verdade, aquela neblina foi dissipada. Louvado seja Deus! E se você ainda não teve encontro com o Cristo vivo, através dessa programação, o sol da justiça está nascendo para você. As trevas estão acabando, o novo dia está surgindo para você. Ainda que o choro durou a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer, ao resplandecer de Cristo em sua vida, em seu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva. Você estava num labirinto, num beco sem saída, mas Jesus, Ele é a saída para você. Quem sabe você, cara amigo e amiga telespectador, você está numa situação que você diz: pastor, eu estou num labirinto, não sei como sair dessa situação, não sei como sair desses pecados, que eu estou amaranhado, amarrado e preso nele. É como uma moça que se prendeu na teia de aranha, assim estou eu preso em iniquidades, em pecados, tentando esconder da minha esposa a minha traição, tentando esconder dos meus filhos que eu sou um péssimo pai, que eu dou mau exemplo, tentando esconder de tudo e de todos o que eu faço. Jesus quer lhe dar a libertação, a liberdade. Ele é a saída para quem está no labirinto, para quem não sabe para onde vai, a sua vida está sem direção, sem propósito, sem objetivo, sem foco. Ele vem a você mostrando-lhe a saída. Aí diz o versículo de número 3, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Além de tudo isso, ele vem com aquela chuva serôdia. Eu já trabalhei na roça. A chuva serôdia é aquela chuva que vem um pouco antes da colheita. Os agricultores louvam a Deus quando isso acontece, porque aquela chuva que vem 2 ou 3 dias antes da cega, ela prepara a terra. Na hora de colher, tudo está mais fácil. O trabalho para se executar é mais ágil. É isso que Deus está dizendo para você. Está chegando na sua vida o tempo da colheita. Está chegando na sua vida o tempo que você vai colher as suas bênçãos. Por quê? Porque a luz do Evangelho tem brilhado no seu coração. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E para mim concluir, observe que o versículo 1 está falando da lei de Deus que faz a ferida, a graça de Deus que sara a ferida. O versículo 2 está falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E o versículo 3 está também falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vem como chuva preparando a colheita. Onde o Espírito Santo é derramado, há uma colheita de almas. E eu tenho a certeza que o Espírito de Deus está agindo dessa forma nos dias de hoje. O Espírito está se movendo para que vidas sejam salvas e resgatadas para o Senhor. Se você está nos assistindo, não é por acaso. Uma obra linda da parte do Senhor se realiza em você e começa a partir de hoje. Deixe-me orar agora. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. O profeta Oséias foi inspirado pelo Teu Espírito em tudo aquilo que ele disse. A lei do Senhor deve ser anunciada, porque a Tua lei é a ferida realizada. A Tua lei mostra a gravidade das nossas faltas e dos nossos pecados. A Tua lei e o Teu testemunho, se nós não falarmos segundo essa palavra, as pessoas nunca verão a luz,
viverão entenebrecidas, sofrerão na mão do maligno. E depois de falar da lei, nós falamos da graça, que há uma solução para o mais vil pecador que nos acompanha agora. O Senhor te ama, Ele quer sarar todas as chagas e feridas que o pecado lhe causou ao longo da sua vida. Não importa como você sofreu, ainda que você foi vítima de um abuso, de um estupro, ainda que você foi rejeitada ou rejeitado, um relacionamento amoroso frustrado que não deu certo, não importa quão profundas sejam as feridas do pecado e do erro, o Senhor cura. Há remédio em Gileade, há bálsamo em Gileade, a graça de Deus é o remédio. Ele aplica na sua vida agora o sangue de Cristo, que lhe purifica, que remove todas essas feridas, todas essas chagas. Pois Ele morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para a nossa purificação e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Oh, aleluia! O sol da justiça está brilhando para você. Você está conhecendo agora a verdade. Você está prosseguindo em conhecer ao Senhor. E a tua saída está nele. Se você se achava perdido ou perdida, a tua saída está em Cristo. Você está em uma escuridão sem fim, mas a luz do Evangelho agora brilha para você. O sol da justiça resplandece em teu coração. Ele é a tua saída. Ele vem a você a partir de hoje como a chuva, aquela chuva que prepara a terra para a colheita. E que venha para este amigo, amiga, irmão, irmã, telespectador, o tempo da colheita. Vem, Espírito de Deus, e move-se entre nós, dando-nos, nesse ano de 2020, uma colheita de almas. É o que eu te peço, eu oro e te agradeço por isso, crendo que o Senhor abençoa a todos os que têm nos acompanhado através desse programa. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.